pessoal, esse é o módulo 3 da introdução de coordenação de produção em publicidade e nesse módulo a gente vai falar sobre elaboração de orçamento e formato de equipe. O primeiro item que eu vou falar aqui, e a gente vai ter outras aulas sobre elaboração de orçamento para aprofundar esse assunto, sobre equipe que é diarista e sobre a equipe que entra por semana no serviço do job. Então, existe essa separação que a gente vai se aprofundar nas próximas aulas. E aí aqui eu vou falar sobre alguns itens de orçamento e de que maneira a gente pensa nesses itens. O primeiro item que eu coloquei aqui é o shooting board. Para quem não conhece, o shooting board é quando a gente desenha um quadro a quadro do filme e a gente já identifica algum movimento de câmera, qual enquadramento que a gente vai fazer, alguma referência de locação ou direção de arte que a gente tem aqui no nosso enquadramento. E o shooting board é muito importante num processo publicitário, porque depois que a gente desenha e a gente apresenta para a agência e para cliente, aquilo vira um documento oficial. Então, quer dizer que todos aqueles quadros que a gente desenhou, a gente tem que executar no set. E aí existe uma contagem de shooting board, que uma métrica legal para fazer um orçamento seria um filme de 60, a gente orça 45 quadros, um filme de 30 segundos, a gente orça 20 quadros. Muitas vezes o shooting board ele pode ser feito através de photoboard, então a gente pode ir, por exemplo, para a locação que a gente vai gravar o filme e com uma câmera a gente pode já ir fotografando de que maneira a gente vai executar o filme, ou quando a gente tem um monstro. O monstro é como se fosse um piloto da campanha. A gente vai, através de banco de imagem, inteligência artificial ou até a abertura de câmera, a gente faz um ensaio de como a gente vai executar aquele filme. E a gente utiliza o monstro ao invés de photoboard para apresentar a campanha. Também no processo de produção, a gente decupa a quantidade de locação ou se a gente vai para um filme de estúdio. Então, nessa contabilização, a gente vê em uma diária o que é possível fazer em relação à quantidade de locação, a gente contabiliza o deslocamento, a gente vê a necessidade da locação de fazer uma pré-arte ou um pré-light. Quando a gente vai para o estúdio, a gente contabiliza, por exemplo, a pintura do estúdio, se é fundo croma, se o estúdio precisa de gerador, a reserva de vagas que a gente precisa para estacionar os nossos veículos, o nosso gerador. Se existe base de produção perto, que é um item importante para o processo de produção, para fazer o camarim do elenco, para fazer a base de monitoração dos clientes e essa logística de deslocamento quando tem mais de uma locação em uma diária. No departamento de arte, a gente tem o líder de equipe, que é a direção de produção. E a partir daí, a gente vê o formato da equipe necessária para aquele filme. Então, a gente começa com a direção de arte, o diretor de arte pode ter um assistente de arte, um produtor de objetos, um produtor de arte, um designer específico para fazer o layout daquele cenário. Então, esses são os itens, normalmente, que contemplam especificamente na direção de arte. Ainda sob o guarda-chuva da direção de arte, a gente tem a figurinista ou figurinista. E na contratação desse profissional, é importante contabilizar se a gente vai ter troca de figurino entre os personagens, qual é a quantidade de elenco para delimitar a quantidade de equipe que o figurinista tem, se existe a confecção de figurino, aplicação de marcas, questões legais também que tem com a marca do cliente. Então, é muito importante nesse departamento que a gente tenha, por exemplo, um croquis. Se eu vou aplicar a marca do cliente, eu preciso apresentar uma pasta de apresentação com o cliente para validar questões que a gente vai executar no figurino. Seguindo para maquiador e cabelo, make hair. Também a gente volta para a quantidade de elenco, para saber quanto tempo que aquele camarim vai ter.
no set. Então, a gente precisa contabilizar as pessoas de elenco para fazer naquela diária. Qual que é o estilo da maquiagem? Se existe uma maquiagem mais artística, se existe troca de cabelo, se existe passagem de tempo para a gente se referir e contar aquela história. A gente vai para assistência de direção. A assistência de direção, normalmente, é um departamento que existe um primeiro assistente e um segundo, mas também vai variar de acordo com a quantidade de elenco no set. Então, cada roteiro é avaliado a partir da quantidade de elenco também. Para a direção de fotografia, a escolha desse profissional depende muito do estilo de direção de fotografia que aquele profissional entrega. Se é uma fotografia mais artística, se é uma fotografia mais realista, se é um profissional que se adapta a uma quantidade de luz maior ou menor, a quantidade de set lights que a gente tem ao longo da diária. E a partir da direção de fotografia, a gente também pensa na quantidade de equipe de câmera e de elétrica e maquinária em um set. Também muito importante a gente lembrar, e às vezes não está sinalizado no roteiro, se precisa de som direto no set. Então, às vezes a gente não tem a lock-on sinalizada no roteiro, mas o cliente, é um desejo do cliente captar a locução off daquele elenco, por exemplo. E aí, ainda sobre som direto, a gente checa a necessidade de ter um teleprompter e a necessidade de ter uma caixa de som para tocar um playback, para se comunicar com uma grande quantidade de elenco no set, por exemplo, ou para ter uma música no set para dar um tom naquela ação. Outro departamento que a gente também coloca é a direção de produção. A direção de produção, a gente tem o produtor, a gente tem os assistentes de produção, a gente tem os ajudantes de produção e a gente tem o platô. Então, dependendo do filme, a gente avalia também esse tempo de equipe. A produção de elenco, a gente avalia muito em relação àquela entrega do elenco. Às vezes, a gente precisa de uma busca de elenco de personagens reais. Então, a gente contrata profissionais específicos que saibam fazer essa abordagem com pessoas que não são atores. Um item muito importante de contabilizar é o transporte. Então, muitas vezes durante a diária, a gente tem deslocamento durante as diárias, a gente vai acabar um set onde não vai ter transporte público e a gente precisa oferecer o transporte para a equipe, para o elenco. Então, é um item que depois, nas próximas aulas, a gente vai esmiuçar e aprender como orçar o transporte. A alimentação é um item que eu orço separadamente a quantidade de equipe e a quantidade de elenco, justamente para não esquecer de contabilizar um elenco quando tem, por exemplo, uma figuração maior em uma diária. Então, eu separo esses dois itens de alimentação e coloco uma linha de alimentação para a equipe e uma linha de alimentação para o elenco. Sobre estrutura de produção, é avaliado por locação qual que é a necessidade da estrutura. Então, muitas vezes a gente está gravando em uma externa e a gente vai precisar alugar um banheiro químico, a gente vai precisar colocar maior quantidade de barracas e pranchões para estruturar a base de alimentação, camarins. E ainda sobre estrutura, a gente coloca radiocomunicador, que hoje é um custo-benefício muito importante dentro de um processo de produção, porque a comunicação bem feita num set adianta muita coisa. Quando a gente tem celebridade num set, a gente sempre checa quais são as necessidades daquele staff. Então, muitas vezes vem necessidades específicas de montagem de camarim, de alimentação, de restrição alimentar, de tamanho de equipe, de staff que a gente tem, e muitas vezes a gente monta uma monitoração separada para aquele staff daquela celebridade. Então, sempre quando tem esse item no orçamento, é importante checar com a agência quais são as necessidades que aquela pessoa exige numa diária. Ainda sobre equipe de digital e fotografia,
Muitas vezes, e é cada vez mais comum, a gente gravar outras mídias em um set de filmagem. Algumas vezes a gente contrata uma equipe simultânea de filmmaker para ir otimizando o tempo da diária. Então a gente sempre faz essa avaliação no processo de decupagem para ver se é possível executar aquela quantidade de roteiros apenas com uma unidade ou se a gente contrata uma equipe extra para isso. E a fotografia still. Se a fotografia still é clicada no set de filmagem ou se a fotografia estilo vai clicar, por exemplo, em um fundo de recorte e pensar naquela locação para que tenha aquele espaço reservado para o fotógrafo estilo e prever também o tempo necessário para esse profissional na ordem do dia. Todos esses itens que eu mencionei até agora, eles vão seguir tabelas sindicais de acordo com cada região. Então, existem os profissionais que cobram por semana, existem os profissionais que cobram por diária. E aí, até então, são valores tabelados de acordo com a região que você vai exercer a profissão. E aí, a gente vai para os itens especiais, que eu listei alguns deles aqui, que exigem orçamentação mais específica. Por exemplo, um mockup. O mockup, para quem não conhece, é quando a gente faz a reprodução de algum objeto ou de algum produto que fique melhor fotografado em cena, por exemplo. Então, se eu vou fazer o comercial de um chocolate e o chocolate ele tem uma embalagem mais molinha, para ele ser exibido diante da câmera, a gente reproduz aquela embalagem com uma embalagem mais durinha para que ele fique melhor fotografado. Então, a necessidade de mockup, quando é filme de produto, a gente orça separadamente. Quando tem efeito live action, principalmente em filme de alimento, por exemplo, a gente checa a necessidade do cliente e a gente orça especificamente com os efeitistas de set. Ou se a gente tem um filme em pós-produção que eu tenho que fazer uma pessoa voando ou um efeito de chuva, todos esses itens live actions, eles são orçados especificamente para o job. Então, o que eu quero dizer aqui é ficar atento quando for fazer a elaboração de um orçamento para que esses itens especiais eles sejam orçados da maneira mais adequada. Quando a gente tem cena de consumo ou appetite appeal, a gente contabiliza com o cliente qual é a quantidade dessas cenas para a gente passar o briefing correto para a culinarista. Quando a gente tem cena de pack shot, a gente pergunta qual é a quantidade de variação daquele pack shot. Pack shot, para quem não sabe, é quando a gente posiciona um ou mais produtos em uma cena e faz, normalmente quando é a assinatura daquele filme. É muito comum a gente ver aquela linha de produtos posicionada de uma maneira para a gente ver a quantidade de produtos que aquele cliente oferece, por exemplo. Então, a gente checa a quantidade de pack shots, se tem variação, se o pack shot ele é em fundo croma ou se ele é ambientado já em um set que a gente vai executar. Se precisa de make effects, então, principalmente quando há processo de envelhecimento ou quando existe alguma necessidade de prótese de silicone, a gente orça com um profissional específico. Quando existe a necessidade de construção de cenografia, a gente também orça porque os valores de cenografia eles podem variar muito. Normalmente colocam um valor específico para cada necessidade de cenografia. Quando é filme de performance, veículos também é mais específico, então a gente aí nesse item a gente envolve até o diretor de fotografia que a gente pensa para esse projeto, para ver como que a gente executa determinado movimento, se a gente vai com drone ou câmera car, e a gente vê essas variáveis dentro do orçamento. Então, nesse módulo 3, a gente viu os principais itens para um orçamento, e a gente também vai deixar como material de apoio um modelo de planilha de orçamentação para que a gente possa desenvolver isso especificamente em uma aula e se aprofundar em alguns assuntos aqui.